Peço aos irmãos que abram a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo do 11 ao 17. Irmãos, eu não estou com dificuldade para achar, não. Mas é porque eu tô abrindo a Bíblia e pensando no louvor. Pode ficar sentados, irmãos. Eu tô com aquela música. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva. Vocês não ouviram essa música? Você é uma carta viva de Deus. Amém? Nós estaremos lendo. Pastor Rubem. Tá aí em cima, né? Eu queria naquela tradução. Deixa eu pegar aqui no meu celular, porque a minha Bíblia, eu quero a tradução. Não é NAA, não. A minha Bíblia é na NAA, mas eu quero aquela na linguagem de hoje, né? Obrigada. Na linguagem de hoje, porque a carta aos Coríntios e Romanos são cartas escritas pelo sábio Paulo, meu amigo Paulo, meu amigo apóstolo Paulo. E às vezes a leitura não é tão clara, não é de clareza, mas ele usa alguns termos que algumas pessoas têm dificuldades de entender. Então, como eu, junto com o pastor Rubem, analisamos e vimos que a leitura de hoje não fará alteração no texto, porque isso é muito importante. Às vezes a gente vai ler na linguagem de hoje, e na linguagem de hoje tem algumas alterações no texto. A gente foi ler, eu li para ele, e ele falou, não, pode ler que não tem alteração, então vamos lá. Se a mídia puder colocar na linguagem de hoje, eu agradeço. No versículo 5, no versículo 11, diz assim: sabemos o que quer dizer temer o Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente, e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Amém? Pai Celestial, nós te adoramos. Declaramos, Senhor, que nós estamos aqui para te adorar, para entregar o nosso louvor, mas para também compartilharmos da tua palavra, que é vida, que é restauração, que é saúde aos nossos ossos, Senhor, que alegra o nosso coração e nos traz transformação da mente.
Nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha encontrar lugar no nosso coração e também, Senhor, amolecer os corações endurecidos, porque somente o teu Espírito Santo, a tua palavra pode fazer. Não é uma boa fala, não é um bom falar que vai converter os corações, mas a ação do teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, eu te peço pela tua igreja, neste momento em que estamos em uma batalha contra a nossa mente, contra a nossa carne, porque o Senhor tem algo especial para ministrar aos nossos corações. Por isso, Senhor, fica-se à vontade de passear no nosso meio, de falar a tua palavra com verdade, de converter o nosso coração, de nos constranger com o teu amor, de nos constranger com a tua presença. Que a alegria venha inundar os corações que estão tristes, que, Senhor, a tua paz venha também inundar, encontrar presença, fazer presença nos corações que estão, Senhor, atribulados, ó Pai. Nós te pedimos que seja um momento da ministração, Pai, da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nessa palavra, em algumas Bíblias tem como título Zelo Apostólico de Paulo. E Paulo, ele começa essa palavra, ele inicia esse discurso demonstrando zelo e cuidado com as coisas de Deus. Ele mostra que, por conhecer a Deus, esse conhecimento o levou a temer a Deus. E o temor do Senhor o fez amar a Deus e se comprometer com a sua palavra em pregar a verdade. E o comprometimento não era só dele. Ele diz que o comprometimento de pregar a palavra com verdade era dele e de seus companheiros em missão. Porque para você pregar a palavra, para você evangelizar, você não somente tem que conhecer, mas você tem que entender que é preciso pregar a verdade. Quando você entende o que é pregar a verdade, é porque você chegou num nível de conhecer e praticar a verdade. Porque muitos têm conhecimento da verdade, mas não fazem, não cumprem a verdade. E Paulo está falando aqui, eu não somente conheço, mas eu cumpro e eu falo da verdade. E ando com pessoas que têm comprometimento com a verdade. Eles se preocupam com o interior, porque muitas das vezes nós nos preocupamos com o exterior. Eu vou dar um sorriso e vou botar uma saia longa. Eu vou dar um sorriso e tá tudo bem. Mas Paulo, ele aqui me ensinou que eu devo estar preocupada com o meu interior, porque eu vou externar aquilo que está dentro de mim. Às vezes você pode estar pensando assim, mas eu consigo disfarçar muito bem, porque às vezes eu estou muito triste, mas eu dou um sorriso e as pessoas não percebem. Quem é espiritual sabe. Aleluia. Tu pode dar o teu melhor sorriso, botar a tua melhor roupa, lavar a tua cabeça, mas quando você não está bem, quem é espiritual, quando chega perto de você, sente que há algo de errado. E eu não estou falando de demônios, eu estou falando de conflitos que nós muitas das vezes vivemos. E que Deus está falando aqui hoje, nós precisamos não somente andar na verdade, mas transparecer a verdade. Nós precisamos nos preocupar sim, de que quando eu estiver fazendo algo, as pessoas vejam Cristo em mim. Antigamente, quando eu era adolescente, eu pensava, não muito tempo atrás, que as pessoas sempre falam, quando eu falo que eu era adolescente, as pessoas sempre soltam um sorrisinho. 40, irmãos, só daqui a não é ano que vem. Só ano que vem, 40 anos, só ano que vem. É 39 esse ano. Eu pensava assim, eu não devo satisfação a ninguém, eu só devo satisfação ao meu pai e minha mãe. Mas quando nós recebemos uma identidade de Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos batizados e principalmente batizados no Espírito Santo, nós devemos satisfação da nossa vida sim.
andar na verdade. Eu e você precisamos andar na verdade. E ele fala, e através dessa leitura, nós podemos ver que o apóstolo Paulo diz: aqueles que foram alcançados pela palavra. Ele coloca que eu fui alcançado pela... Não coloca com as palavras dele, mas na leitura eu entendo que ele está colocando. Eu fui alcançado pela palavra, eu fui alcançado por Jesus. E eu tenho, por ser alcançado, o meu coração queima pela palavra, queima e arde pela verdade. Então eu não posso agir contrário daquilo que eu aprendi. Porque eu estou em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, o que está dentro de mim vai externar. E você não precisa fazer força nenhuma. Porque o poder de Deus é poder sem você. E eu até escrevi aqui: aqueles que foram alcançados pela palavra queimam, não somente por falarem de Cristo, mas por se parecerem com Jesus. E isso implica em um certo sofrer. Porque se parecer com Jesus é você renunciar à tua vontade, renunciar à sua carne. E eu quero pedir para você que abra em Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Você é submisso? Você é obediente? Você anda com a verdade? Porque isso é se parecer com Cristo. Nós temos muita facilidade, irmão, de falar: eu sou um discípulo, eu sou cristão. Você tem alguma religião? Eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas se você se diz cristão e não é submisso, não é obediente, não anda com a verdade, se você não é humilde, você não é um verdadeiro cristão. Você apenas está se enganando. E Paulo está dizendo aqui: não é somente o falar, mas é a mudança no interior. Não é a tua aparência, é o que você é. Você não deve se preocupar de aparentar ser submisso, aparentar ser obediente, aparentar ser humilde. Você tem que ser humilde, tem que ser submisso, tem que obedecer. E eu falo isso porque é um testemunho meu. Por muito tempo eu fiquei muito preocupada em parecer uma mulher de Deus, em parecer uma esposa impecável, em parecer uma mãe muito coruja. Mas nós precisamos nos preocupar em ser para Deus. Quando Paulo fala andar na verdade, pregar a verdade, é quando você assume uma vida verdadeira com Jesus. E ele prossegue aqui, quando ele fala de se esvaziar das suas vontades, dos seus desejos. Eu quero. Irmãos, se preocupe muito com o teu querer. Porque a maioria das vezes o nosso querer humano não é o querer de Deus. Quando nós somos adolescentes, e Paulo ele fala bem isso. Quando eu era menino, eu agia como um menino. Como um menino age? Na sua imaturidade. Eu quero. E dentro do que ele quer, ele vai trabalhar para acontecer. Sem perguntar a Deus se é da vontade dele. Eu lembro que, vou compartilhar aqui,
para minha humilhação. Eu lembro que uma vez a pastora Clara foi fazer um show, né, em um teatro, e alugamos um ônibus. E eu era apaixonada pelo pastor de vocês, pastor Rubão. Love. E aí, nós tínhamos um carro, na época, e o certo era o quê? Filhos irem no carro. Irmãos, eu trabalhei fielmente, incansavelmente para ir no ônibus. Porque eu nem queria ir no lado dele, eu só queria ter uma visão. E eu trabalhei. Aí eu falo para vocês, conseguiu? Consegui. Era da vontade de Deus? Não sei. Graças a Deus ninguém morreu. E eu tô aqui para contar. Mas por que eu tô falando isso? Às vezes a gente se empenha em fazer a nossa vontade, porque na minha adolescência, nesse período, eu queria fazer qualquer coisa a qualquer custo para estar perto de um menino que hoje é feinho. Mentira. Queria estar perto dele. Quando nós somos meninos imaturos, nós trabalhamos para isso. Eu quero, eu vou fazer. Mas quando nós somos cristãos, amadurecidos e principalmente convertidos, nós andamos de acordo com a vontade do Senhor. E andar de acordo com a vontade do Senhor é andar na verdade. Andar, ser submisso, obediente. Lembrar que você, acima de tudo, tem que ter um testemunho. Aí tá lá o cristão, uma carta viva. Eu sou uma carta viva. Que carta viva é essa? O que você está aparentando? O que o mundo tem lido? Você que anda de aparência, você consegue até disfarçar em algum momento, mas em algum momento também Deus vai revelar quem é você. E é na hora de que você vai precisar ser submisso, é que Deus vai revelar quem é você. Na hora que você precisar ser obediente, Deus vai revelar quem é você. Na hora que você precisar renunciar à tua carne, Deus vai revelar quem é você. E hoje eu pergunto para você, através do Espírito Santo, quem é você, igreja? Quem é você? Porque antes de pregar, eu recebo primeiro quem sou eu, uma carta viva de Deus que ando na verdade, que me preocupa em testemunhar, e o testemunhar não é falar, mas é se comportar de acordo com a palavra de Deus. É obedecer, mesmo que não haja prazer, porque o início da obediência, você não vai ter prazer em obedecer. A tua carne vai gritar em todo tempo para que você satisfaça a vontade da sua carne. E é contra isso que eu e você precisamos lutar. Mas Paulo, na leitura, ele continua nos ensinando lindamente, porque para andar na verdade, para ser um cristão, como eu disse, uma carta viva de Deus, tem que haver uma motivação. Qual tem sido a sua motivação? Porque se você não tem uma motivação para você continuar nos caminhos do Senhor, você vai dar 2 passos e depois vai se desviar. E eu não estou dizendo de se desviar, não vir mais à igreja, mas se desviar tendo um coração endurecido para a palavra do Senhor. Porque quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão com o coração cauterizado. Isso é que é o pior. Você não consegue ver Deus em nenhuma coisa, você não consegue ouvir Deus numa palavra, você não consegue ouvir Deus numa oração, você não consegue ver Deus num testemunho, você não consegue sentir Deus num louvor, e não é porque Ele não habita no meio dos louvores, mas você está cauterizado, a tua mente, o teu coração não andam mais na verdade, estão endurecidos. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que a motivação dele é o amor de Jesus. E ele consegue ver o amor de Jesus através do seu sacrifício na cruz. No versículo 14, Paulo diz:
pois o amor de Cristo nos domina. Quem tem te dominado? Irmãos, uma pessoa apaixonada é uma pessoa louca. Faz tudo. Faz tudo. Uma pessoa apaixonada lava a roupa do marido. Uma pessoa apaixonada cata a meia do marido. Uma pessoa apaixonada pensa, vou fazer uma feijoada. Não vou fazer uma feijoada porque já são 10 horas da noite. Não posso fazer uma feijoada. Né? A gente sempre pensa em agradar. E a paixão não é somente com o marido que eu estou falando, não. Até mesmo com os nossos filhos, nós somos apaixonados. A gente quer o quê? Fazer o melhor. A melhor comida, passar de forma excelente uma roupa, comprar a melhor roupa. Uma pessoa apaixonada faz loucuras. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui de algo mais profundo, mais íntimo, mais concreto. Não é uma loucura qualquer, mas é um amor. Porque o amor, ele exige sacrifício. A paixão, ela vai até te sacrificar e vai te levar a sacrificar os outros. Mas o amor, ele vai te sacrificar para benefício do outro. Então Paulo está falando aqui, eu ando na verdade porque esse amor me constrangeu. E eu fui alcançado por esse amor, e esse amor hoje me domina. Esse amor me domina de tal maneira que eu sou proativo dentro das coisas espirituais. O que tiver que ser feito, eu irei fazer, porque eu sou motivado pelo amor de Jesus. O que tem te motivado? Se eu sou motivada pelo pastor Rubem, vai ter dias que eu não venho à igreja. Se eu sou motivada pela irmã Solange, quando ela não varrer a igreja, eu também não vou varrer. Se eu sou apenas motivada pelo pastor da minha igreja, no dia que ele, me desviei, eu vou me desviar também. Mas quando eu sou motivada pelo amor do Senhor, nada me tira do caminho. Eu sinto, poxa pastor, vamos evangelizar. Eu estou queimando pela palavra. E esse queimar que eu estou falando não é somente de inquietação, porque a gente às vezes fica nessa inquietação, mas o amor pela palavra, pela verdade, por Jesus, ele não somente nos deixa inquieto, mas ele nos move. Ele nos direciona. Eu estou queimando por Jesus. Se você não está fazendo nada, é fogo de palha. Não é amor pelo Senhor, porque o apóstolo Paulo diz que eu poderia estar morto em meus pecados, mas ele ressuscitou e eu estou nele, e hoje eu vivo por ele. Se você pegar as declarações que Paulo faz para Jesus, são declarações de amor, de pessoas alcançadas. Mas não somente declarações, ele conta o testemunho dele. Testemunho de obediência. Porque numa das primeiras viagens missionárias de Paulo, diz que Paulo e seus amigos queriam ir para um lugar, mas o Espírito de Deus não permitia. Mas eles foram para outro lugar. O Espírito de Deus deu um sonho a Paulo e falou: vocês precisam estar nesse lugar. Se Paulo não é convertido, se Paulo não é motivado pelo amor, se Paulo não crê em Jesus e não serve a Jesus, não ia obedecer. O que você precisa não é Deus falando contigo, porque Deus fala todos os dias. O que você e eu precisamos é sermos submissos à voz do Senhor. É obedecermos à voz do Senhor. Eu estava falando hoje com as mulheres pela manhã, e a gente estava conversando que Deus fala conosco, mas às vezes o que Deus fala conosco não é aquilo que nós queremos ouvir. E aí o que a gente faz? A nossa vontade. Somos meninos.
incapazes de renunciarmos à nossa vontade, mas quando somos motivados pelo amor do Senhor, nós renunciamos e obedecemos. Se você até hoje tem feito a sua vontade, tem achado que você não precisa mudar, hoje, peça ao Senhor que venha mudar esse sentimento no teu coração. Venha mudar a tua mente, te dar uma mente de Cristo, porque se você não tem disposição para obedecer, a tua mente ainda não foi transformada. Quando somos alcançados, deixamos de julgar e condenar a nós mesmos e aos outros. Porque Paulo aqui fala de aparência. Pessoas que se preocupam com a aparência, mas não se preocupam com o interior. E às vezes nós como cristãos, nós começamos a julgar. Nós só não julgamos, mas também condenamos. E quando nós julgamos e condenamos alguém, é porque nós não temos a visão de Cristo. Porque a visão de Cristo é uma visão, eu olho para o cristiano, eu lembro que Jesus, ele pode transformar vidas, ele transforma destinos, ele transforma coração e ele traz a vida a alguém. Eu e você precisamos ter uma mente de Cristo. Porque quando nós temos uma mente de Cristo, a nossa visão, ela muda, não somente em relação às pessoas, mas até mesmo a nós mesmos. Porque às vezes você está dentro da igreja, mas tem se julgado e tem se condenado por algo que Deus já te perdoou. Se houve arrependimento, se houve confissão de pecado, Deus já perdoou. Mas se eu não tenho uma mente de Cristo, eu continuo me olhando como uma pessoa que não foi perdoada, uma pessoa que não foi alcançada. E o que isso gera? Gera muitos problemas, porque Deus, ele te tirou do mundo para ser uma carta viva, um testemunho, e você está aí sentado, se julgando e condenando e deixando somente as coisas passarem. Enquanto a mente não mudar, a visão não muda, o falar também não muda. Quando somos alcançados, passamos a enxergar e perceber a Cristo, não por nosso entendimento, mas pelo Espírito Santo. Ele é que nos revela quem é Cristo. Ele é que nos traz revelação da palavra. Pedro, quem eu sou? Verdadeiramente, tu és o Cristo, Senhor. Você sabe disso porque o Espírito te revelou. Mas o Espírito Santo só revela aqueles que abrem o coração. Você quer ter entendimento da palavra para pregar, mas você não quer ter entendimento da palavra para viver. Você quer ter entendimento da palavra para falar para os outros, mas você não quer ter entendimento da palavra para mudar de vida. Ei, ser testemunho é andar na verdade. Irmãos, quantas pessoas Deus tem colocado na tua vida, no teu caminho? Pessoas que são para você discipular, pessoas que são para você pregar. Ah, mas é de outra igreja. Gente, se está na minha vida, filho, eu vou pregar. Se tá, é de outra igreja, vou falar. Porque é nessa troca que a gente vai vendo o quanto que Deus precisa trabalhar em nós. E o quanto que Deus também está trabalhando nas outras pessoas. E no versículo 16 de 2 Coríntios 5, diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Por que não conhecemos mais Jesus deste modo? Porque a nossa mente foi transformada. Eu via Cristo de uma forma, mas eu fui transformado. Hoje eu vejo Cristo de outra forma. Eu recebi a palavra de uma forma, mas hoje o Espírito Santo me transformou. Eu tenho um outro entendimento. O próprio Jó falou: eu conhecia Deus de ouvir falar,
Então, tudo que eu ouvia, eu repetia. Deus é poderoso, eu falava, Deus é poderoso. Deus é justo, eu falava, Deus é justo. Deus cura, eu falava, Deus cura. Até que Jó passou por um vento, e no vento ele pode ver a mão de Deus. E aí ele termina falando, eu conheci, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Alguém pregou para mim, alguém pregou para você. Mas hoje eu te conheço por andar contigo, porque eu não somente ouvi a palavra, mas eu recebi a palavra e decidi andar na palavra. Irmãos, é bênção, a palavra de bênção. Aleluia. Sofremos mudança. E essa mudança que nós sofremos, que o Espírito Santo gera em nós, ela muda a nossa percepção das coisas. Até no relacionamento na igreja. Você olhava, via alguma coisa, aquilo te entristecia, mas hoje, como um cristão maduro, convertido, não te entristece mais. Você ouvia coisas que te entristeciam, que te paralisavam, que te faziam chorar. Hoje, se você ouvir, te fortalece, te faz caminhar e até se bobear, correr. Porque você está maduro. Mas para você chegar nesse amadurecimento, tem que haver um sofrimento, irmão. Deus vai te fazer passar por um processo, Ele vai te amassar. Jeremias, capítulo 18, fala, eu vi o olheiro ali sentado, moldando o vaso, e é água dentro, é água fora, é a mão do olheiro moldando, mas de repente o vaso se desfez. O que o olheiro fez de novo? Palavra e mão, porque a palavra de Deus, a água viva é que molda o coração, vai amolecendo, e Deus vai moldando de acordo com o que Ele quer. Mas é palavra dentro e palavra fora. O olheiro, quando ele vai fazer o vaso, ele não só joga água do lado de fora. Ele primeiro começa de dentro. O olheiro, ele começa dentro do vaso. Ele põe o vaso e ele vai fazendo assim, ó, para dar forma. Aí você está preocupado com a forma do teu corpo, mas Deus está preocupado com o teu coração. Aí Ele vai, bota a mão lá dentro e vai dando forma. Mas você só quer que Deus faça do lado de fora. Senhor, me faça sorrir mais. Senhor, me dá oportunidade para falar de Ti. Se a mão do olheiro não for dentro do vaso, tu pode falar o que você quiser. Você pode sorrir quantas vezes você quiser, não terá efeito, mas quando a mão do olheiro passa por dentro é muito gostoso, porque ele vem tirando toda a aspereza, ele vem limpando, ele vem dando não somente forma, mas ele vem alisando. Aleluia, a própria mão do olheiro vai lixando o vaso e dando forma. Não é somente o amor, é a palavra. Porque a palavra de Deus também é amor. Aleluia. É onde, aqui no versículo 16, é onde Paulo explica, não é de nós a mudança que precisamos sofrer, mas é do Espírito Santo. Vem dele e está nele. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, eu preciso mudar. E aí você começa a trabalhar dentro da tua ótica o que você precisa mudar. Aí eu preciso acordar mais cedo, eu preciso beber mais água, eu preciso almoçar na hora certa, eu preciso ter um momento de devocional com o Senhor. Antes de você começar a se mover para a tua mudança, dobra o teu joelho e ora, fala, Senhor, o que eu preciso mudar de acordo com a tua visão em relação à minha vida? Eu conheço umas mulheres que falam, eu estou orando pelo meu esposo. Eu falei assim, às vezes eu não tenho muito filtro, meu marido já falou para eu melhorar isso. Eu falei assim, filho, não fica preocupada com isso não. Ela porque está chegando? Eu não, porque Deus está trabalhando primeiro em você.
A gente quer a bênção, mas a gente não quer estar preparado para a bênção. Quando Deus ele abençoa, quando Deus ele te dá algo, é para permanecer. As coisas de Deus são eternas. As coisas de Deus vão te trazer alegria. Não é para você ter agora e daqui a pouco abandonar. Por isso ele te molda, ele te prepara, ele trabalha em você. E lá em João capítulo 15, o próprio Jesus ele fala: vocês precisam estar em mim. Porque quando vocês estão em mim, tudo que vocês fazem transparecem a glória de Deus. É um sorriso, é um abraço, está transparecendo a glória de Deus, mas você precisa estar nele. João capítulo 15, no versículo 4, ele diz assim, e ele não fala somente estejam em mim, ele fala permaneçam em mim. Estar, você pode estar hoje, pode estar amanhã, depois de amanhã não querer mais. Mas Jesus fala, permaneça em mim. Sabe o que eu entendo de permaneça em mim? Tá doendo, permanece. Tá sofrendo, permanece. Tá difícil, permanece. Permanece em mim. Porque eu posso estar, mas quando as coisas estiverem difíceis, apertadas, eu vou sair. Mas ele fala, permanece, porque a obra ainda não acabou. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Se você não está em Jesus, tudo que você está fazendo é para a morte. Sério. Para a sua morte e para a morte dos outros. Pode ser física, mas também é espiritual. Quantas pessoas estão na igreja, mas não estão em Jesus? E isso nós podemos falar pelos frutos. São pessoas que não se comprometem com a palavra. São pessoas que não têm compromisso com os cultos. São pessoas que não têm compromisso nem com o que Deus entregou na sua mão. Pessoas que estão preocupadas com seus afazeres, mas querem ter resultados na vida espiritual. Pessoas que querem curar, mas não são curadas. Pessoas que querem levar liberdade, mas ainda não foram libertas. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu a levar boas novas aos quebrantados de coração. Mas antes dele falar, levar boas novas, de libertar os cativos, de curar, de fazer qualquer coisa, ele declara, o Espírito de Deus está sobre mim. Isso é profundo. Porque nós queremos fazer as coisas. Não é para parecer, irmão. Nós, seres humanos, somos assim. Nós, seres humanos, tendemos a isso. Mas aqueles que amam ao Senhor e estão nele, tudo que fazem é para a glória dele, para a glória do nome dele. Se você está nele, você tem produzido bons frutos. No versículo 17, para terminar, diz assim, tá botando aqui, filho? 2 Coríntios 5:17. Quero que a igreja leia comigo. E assim que se... Na tradução de hoje diz assim, quem está unido com Cristo. João capítulo 15 diz que está ligado. Aleluia. Diz para permanecer.
Se você está ligado, se você está coeso, conectado, unido, tem uma aliança com Cristo, você é nova criatura. E como que essa nova criatura, Jesus, como que essa nova criatura reage? Como essa nova criatura reage, tem reagido ao amor do Senhor? Como essa nova criatura tem vivido? Como essa nova criatura tem se preocupado em testemunhar o nome do Senhor? Se você é só crente de domingo, você não é nova criatura. Se você é crente que não se preocupa com seu testemunho, você não é nova criatura. Se você é um crente que somente foi batizado, mas não tem dado testemunho daquilo que você conhece, você não é nova criatura. Porque, irmãos, essa palavra aqui, que o Senhor nos deu hoje, não é questão de não conhecer a palavra. O que eu vejo aqui é o cuidado de Deus. Deus sabe que nós conhecemos a palavra no profundo. Mas Ele está nos alertando que não basta conhecer, é preciso praticar. Praticar. Porque quando Jesus ele fala de produzir, em João capítulo 15, no grego é perô, que é o quê? Você levar, você carregar, você transportar, você conduzir. Isso é discipulado. Como é que você vai conduzir alguém? Como é que você vai carregar alguém? Como é que você vai carregar a glória do Senhor? Transportar a glória do Senhor? Como é que você vai conduzir alguém até a presença do Senhor se você não está nele? Não dá para viver a verdade, carregar a verdade, suportar a verdade e ser conduzido na verdade sem estar em Jesus. Primeiro sinal que se tem quando uma pessoa não está em Jesus é quando a palavra é pregada e ela resiste à palavra. Não é para mim. Pelo menos não é para mim nesse tempo. Quando você rejeita a palavra, quando você fala, deve ser para o outro hoje. Irmãos, tem um pessoal que acha assim, Jesus, passei a semana toda, Deus me deu Gênesis, eu li Gênesis, Deus falou poderosamente no meu coração. Eu li Salmos, Deus falou poderosamente no meu coração. Que palavra! Aí começa a conectar Gênesis com Salmo. Aí chega na quinta-feira, a pastora prega em Efésios, fala das batalhas espirituais. Tu tá sentado e tu fala, meu Deus, não era essa palavra para mim. Só Deus ministra para você. Você só ouve Deus na tua casa. Só Deus só está falando com você essa semana. E a palavra que está sendo ministrada porque não casou com o que você recebeu na tua casa, não é para você. Mas se está sendo ministrada aqui, é para você, é para mim, é para todos. Para de ficar, Deus falou poderosamente comigo hoje. Deus só fala contigo. Então por que você não muda de vida? Tem crente que acha que Deus ouviu. Eu estava conversando com o pastor Rubem e a gente estava falando sobre Deus falar com a gente. Tem um tempinho. E eu falei, Rubem, Deus falou comigo e tal, não sei o quê. Aí ele brincando, deduzo que ele estava brincando. Ele brincando falou assim, cara, você tem que parar de falar esse negócio que Deus fala contigo. Porque as pessoas acham, tipo assim, Deus falou comigo. Teve um pensamento, achou que Deus falou com ela. Deus fala na tua mente. Deus fala na mente, mas na mente transformada pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo ele fala, transformar o mundo de acordo com a transformação da vossa mente. Aquele que não tem mente transformada não ouve a Cristo. Aí tu tá ouvindo as vozes
da tua consciência pesada, que sabe que você errou, está ouvindo a voz lá das tuas vontades e tem falado que Deus tem falado contigo. Se você não está em Deus, Deus não está falando contigo. Você não vai ouvir Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele fala com aqueles que estão em Jesus, através do Espírito Santo. Nova criatura. Quando o apóstolo Paulo ele fala de nova criatura, é nova mesmo. Não foi usada, algo novo, desconhecido, sem precedente. Novinho em folha. O que você fez no teu passado, ficou no passado para Jesus. A partir de hoje é uma nova vida. Você mudou motivado pela verdade. Se você mudou motivado pela verdade, pelo amor de Cristo, teu falar, teu pensar, teu agir, teu vestir é mudado. Coisas antigas fazem parte do passado. Então, se fazem parte do meu passado, fica lá atrás. Eu preciso somente olhar para a cruz. Olhar para a cruz de Jesus. Olhar para Jesus e prosseguir em Jesus. Daqui para frente, focando em Jesus. Há perdão, Deus já liberou o perdão, eu me redimi, eu assumi, eu agora estou sofrendo as consequências do meu pecado, porque pecado tem consequência, tá, gente? Se ninguém te falou, eu estou te falando hoje, pecado tem consequência. E a gente estava até falando hoje pela manhã, que Davi, ele pecou, e quando o profeta vem até ele se arrepende. Deus, ele perdoa, mas a consequência do pecado permanece. Você vai viver. Mas a diferença que em Deus, ele vai te ajudar. Jesus irá te ajudar. Agora, se você está vivendo uma consequência e toda hora você fala, ai, não fui perdoado, tua vida está toda paralisada. E Jesus está falando, anda na verdade, anda em novidade de vida, assuma a identidade que eu te dei, eu te selei, eu te chamei, você hoje é nova criatura, então você tem que ser movida pelo amor, pelo sacrifício da cruz, movido pelo amor em obediência, movido pelo amor na renúncia, movido pelo amor de Jesus, amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Irmãos, eu sei o quanto é difícil, irmão. Acredite. Renunciar à sua própria carne. Abrir mão, obedecer. É muito mais fácil você falar. Mas antes de Deus te enviar, Ele quer que você mude primeiro. Antes de Deus nos enviar para alguém, nós precisamos mudar. Mudar o pensamento, mudar o entendimento. Focarmos em Cristo, no sacrifício que Cristo fez por nós. Olhar para a cruz e lembrar, se eu sou nova criatura, meu passado ficou no passado. E eu preciso assumir uma identidade de Cristo, onde eu sou governada por Cristo, onde eu sou direcionado por Cristo, onde eu estiver, as pessoas vão ver Cristo em mim. Amém? Pai Celestial, nós te adoramos, agradecemos a Ti por essa palavra, e eu te peço, Senhor, pelo coração da Tua igreja, Senhor, nos dá um coração de carne, um coração contrito, um coração, Senhor, disposto a obedecer, a renunciar à nossa carne. Um coração que não somente queima pela Tua palavra, pela verdade, mas um coração que é movido pela verdade, que é direcionado pela verdade e cumpre a verdade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, muda, transforma o nosso pensamento.
Que nós sejamos maduros na fé, a ponto de entendermos que a tua palavra, por mais dura que for, é uma palavra que traz cura, traz libertação. E nós, como tua igreja, oramos hoje, Pai, pedindo que o Senhor continue cuidando de nós nos mínimos detalhes. Que todos os dias nós venhamos nos revestir de uma nova criatura. Que nós venhamos, Senhor, assumir a identidade em Ti. E que tudo que nós formos produzir venha do Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos ficam com essa palavra. E toda semana ministra sobre a tua vida, ministra sobre a tua cabeça. Senhor, que eu tenha uma mente de Cristo, que eu tenha uns pensamentos de pessoas convertidas, e que você não rejeite a palavra, mas rejeite a vontade da tua carne. Lute contra a vontade da tua carne, luta contra os teus desejos carnais e faça a vontade do Senhor. Amém?